CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Você acompanha agora o quadro CBN e a Tecnologia com o Gilberto Sudré e hoje, sexta-feira, 1º de janeiro de 2010, o ano começando, o nosso comentarista traz aí dicas sobre a segurança dos smartphones. É aquele tipo de celular que você dispõe de diversos dispositivos para então facilitar a sua vida. Olá, Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Feliz 2010. Primeiro programa do CBN e a Tecnologia em 2010. Feliz 2010 para você e para os nossos ouvintes. É verdade. A gente inicia o primeiro programa de 2010, mas a gente ainda fala dos recordes de vendas de 2009, não é mesmo, Gilberto? Exatamente, Fernanda. Todo mundo teve sonho de consumo de ter um smartphone nesse ano que passou? Isso, exatamente. Foi um sucesso de venda. Todas as operadoras registraram um crescimento realmente expressivo na venda de smartphones. Smartphones são aqueles telefones que, além de falar, tem todas aquelas funções de navegação na internet, ler e-mail, tirar fotos. Então, exatamente por essa função ou multifuncionalidade dos telefones e mais, eles armazenarem muitas informações privadas, tipo até contas de banco, número de cartão de crédito, então é interessante a gente ter alguns cuidados com esses telefones, porque eles também podem transportar dados privados de você. E a gente pode ser atacada por vírus também nos smartphones? Pode também. Então a gente tem dois tipos de ataques. Um, que é exatamente esse que vem via vírus, via internet ou via mensagens, e outros que é o roubo, né? O roubo do aparelho, já que quem tem acesso ao aparelho também tem acesso às suas informações. A primeira dica, então, é que a maioria dos aparelhos tem uma forma de você colocar uma senha, de forma que, para você ter acesso às funções do aparelho, você digita a sua senha. Então a primeira dica é coloque uma senha no seu smartphone, e seja uma senha que não seja fácil de ser descoberta. Então escolhe uma senha de pelo menos 7 posições, os 7 caracteres, e aí toda vez que você tiver acesso àquele aparelho, quiser usar alguma função, você digita a senha. Se você perdeu o aparelho, o máximo que a pessoa vai poder fazer é reiniciar todo o aparelho, apagar seus dados, aí você perde o aparelho, obviamente, mas você não tem seus dados expostos por aí. Então essa é uma primeira dica aí para quem usa os smartphones. E essa senha bloqueia inclusive ligação, Gilberto? Inclusive ligação. Então a pessoa não consegue nem fazer ligação com o seu aparelho. Ela pode, no máximo, a gente chama de resetar, ou seja, apagar completamente as informações, usar o seu aparelho novamente, mas seus dados estão guardados. Boa dica. Legal. Outra dica interessante é que, já que esses aparelhos conseguem navegar na internet, cuidado com os links que você navega, ou os sites que você entra, ou até, já que ele também consegue ler e-mail, os anexos que vêm nos e-mails. Ou seja, não clique, não abra esses anexos, a não ser que você tenha certeza de que são anexos que são de pessoas confiáveis, ou que vieram, realmente você estava esperando por aquele anexo. Qualquer outra informação que você suspeite ou que você desconfie, não entre, não navegue, porque pode ser um vírus e pode infectar o seu aparelho de celular também. E como é que a gente faz para se livrar de um vírus no smartphone? Tem antivírus para smartphone. Do mesmo jeito que tem antivírus para o seu PC, né, de desktop, os fabricantes de antivírus também já começam a lançar agora versões dos seus antivírus que são instalados no telefone. É como se fosse um PC portátil, né, vamos chamar assim. Então, você também pode instalar desses mais famosos, praticamente todos têm versões do seu antivírus para também o smartphone. E aí como é que a gente faz? A gente baixa na própria mídia do celular? Exatamente, você entra no site do fabricante do antivírus e aí baixa um programinha, a aplicação, instala e aí você protege o seu smartphone de ataques de vírus, por exemplo. Você faz uso disso no seu? Eu tenho no meu. E qual é o sistema que você usa? Do Avira. Avira Antivírus. Ele tem um antivírus bem interessante que você pode instalar no seu computador. Vamos dar o endereço então para o nosso? www.avira.com. Então esse é o... Gilberto já usa, então sinal que funciona, Legal. né? Já que ele é um homem tecnológico. Muito bem. Outra dica interessante para quem usa o smartphone esses smartphones eles também têm capacidade de navegar via rede Wi-Fi ou de Bluetooth. Cuidado com essas redes, porque elas também podem trazer atacantes para dentro do seu celular ou do seu smartphone. Então a dica também só deixe ativado essas funções de navegação de Wi-Fi ou de Bluetooth, a não ser que você realmente precise delas naquele momento. Nos momentos que você não precisa de funções de Wi-Fi e de Bluetooth, deixe essas funções desabilitadas. Além de economizar a bateria, o que é bom, né? Você também evita de ter ataques de pessoas que invadam o seu celular, né? Sem que você saiba. Então, só habilitar quando você for compartilhar alguma coisa. Exatamente. Inclusive, uma questão interessante, apesar de navegar na internet, as formas mais comuns de propagação de vírus entre smartphones é através de Bluetooth. Você está com o Bluetooth ativado, um outro aparelho de Bluetooth com vírus está próximo de você e o vírus ele tenta atacar e invadir o seu smartphone através da rede de Bluetooth, a rede sem fio de Bluetooth. Então, outra dica também bastante interessante. E por último, a dica que eu já falo aqui várias vezes é backup dos seus dados.
salve. Normalmente todos os smartphones têm função de você copiar os seus dados, ligar um cabo, né, via cabo, via rede sem fio mesmo, o seu smartphone no computador. E você pode fazer um backup das suas informações, né, que estão no smartphone para o seu computador, e aí você não tem problema. Se deu algum defeito, quebrou, perdeu, você tem seus dados gravados direitinho lá no seu computador, e depois com outro aparelho você pode baixar de novo o seu backup para o novo aparelho, sem problema nenhum. Porque nos telefones convencionais e celulares convencionais, o nosso grande medo era perder a agenda de telefone, Isso, né? Só que no exatamente. smartphone cabe muito mais. Né? Muito mais. Tem, então, por exemplo, há textos, você colocar textos, planilhas, né, eletrônicos. Então, esses dados todos você faz backup no computador. Caso tenha algum problema, você pode voltar de novo no seu novo aparelho. Tranquilo. Ok, muito boas dicas. Muito Gilberto, e os fatos que marcaram essa última semana de 2009? Exatamente. Um fato, já passamos aqui o Natal, né? E teve uma estatística bem interessante, Fernanda. A Amazon, aquela grande livraria online, divulgou essa semana agora uma estatística dizendo que ela vendeu mais livros eletrônicos do que livros em papel nesse último Natal. Então veja que mudança de paradigma, né? Ou seja, a grande vedete de vendas de livros não foi mais livro em papel, foi livros eletrônicos que você lê através do seu computador, através do smartphone ou através daqueles aparelhos que a gente até comentou aqui no CBN Tecnologia, o Kindle, por exemplo, é um deles, que você lê os livros eletronicamente. Será que essa é o começo da morte do livro em papel, Fernanda? Aí eu particularmente acho que não. Eu não troco É. o livro de papel por uma Muita gente- receita tecnológica. Muita gente não troca também, mas parece que o pessoal está começando a acordar para essa situação do livro eletrônico. Vamos ver ao longo de 2010 como é que essa tendência, né, se comporta daqui para frente, né? Outro fato que aconteceu essa semana foi que os telefones celulares, como a gente tem de GSM, eles, durante a conversação, a sua voz é enviada para a rede telefônica e recebe através de um método criptografado. O que é? Um método embaralhado, para que, se alguém captar esse sinal no meio do caminho, não tenha acesso à sua conversação, né? Isso é normal, é um fato normal já dos telefones. Esta semana, um engenheiro sueco, ele descobriu e quebrou essa criptografia. Então agora, na verdade, ele até publicou o código, então teoricamente essa conversação estaria exposta. Não é um risco imediato para nós que usamos aqui o telefone normalmente, mas é um alerta para as operadoras, para que elas comecem agora a buscar outras formas de proteção da voz, né, das nossas ligações telefônicas para isso. Mas já não havia possibilidade de grampo nas ligações? Para ligações de telefones GSM eram muito difíceis. Na verdade, ninguém tinha provado ainda que era possível quebrar, porque era uma criptografia teoricamente forte, né? Só que essa semana um engenheiro provou que é possível você quebrar. Então, o que você levaria teoricamente dias para quebrar essa criptografia, ele conseguiu reduzir para algumas horas. Então é possível então você conseguir, tecnicamente é possível, apesar de ainda não ser simples, mas tecnicamente é possível você ter acesso a essa informação. Nós vamos ter que criar um novo modelo de segurança. Com certeza as operadoras têm que ficar atentas a isso e criar um outro modelo de segurança para manter a privacidade dos seus usuários, né, para isso, né? E por último, a curiosidade, Fernanda. A Toshiba, essa semana, acabou de lançar um sistema de tradução para telefone celular. Então você vai usar o telefone celular para traduzir, se você estiver conversando com uma pessoa, de inglês, chinês e japonês. Por enquanto, essas 3 línguas. Em tempo real? Em tempo real. Essa é que é o legal. Em tempo real, você vai estar conversando com a pessoa, o sistema ele identifica qual é o idioma e faz as conversões automaticamente em tempo real. Né, e brevemente a gente vai ter, inclusive, para espanhol e português, mas já é um grande avanço. Você tem uma aplicação que você coloca no celular, você instala um programa no seu celular e ele consegue fazer uma tradução em tempo real de quem está conversando entre inglês, japonês e chinês. E será que deve ter um delay aí? Deve ter, Deve não? ter algum delay, né, pelo processamento, mas Aham. quem já testou, a informação que eu tenho é que quem já testou disse que o sistema é plenamente utilizável e foi um grande avanço que a gente tem para isso. Para algum brasileiro que tinha dificuldade de falar com algum negócio chinês, Japonês já tem. fechar isso algum aí. negócio japonês, então, Exatamente. Né? já Então, tem um conversor. bem interessante, bem interessante. É uma boa curiosidade, né, para quem usa aí esse tipo de idioma no dia a dia. É verdade. Bom, Gilberto, muito obrigada, viu, pela Obrigado sua a você. participação aqui conosco. Gilberto dando dicas, portanto, de segurança para quem tem um smartphone. É a primeira dica de 2010. Você tem sugestões, tem dúvidas sobre tecnologia? Quer participar conosco do quadro CBN Tecnologia? Então, Gilberto, fala aí. cbntecnologia@gmail.com é o e-mail e o MSN também. E para quem quiser daqui a pouquinho acessar todos os que a gente conversou também aqui no nosso programa, também vai estar lá no blog www.gazetaonline.com.br/blog Vida Digital.
Lá você encontra todas essas ferramentas que o Gilberto conversa conosco online. E se você quiser ouvir novamente também esse quadro, é só acessar o site da CBN, na seção de comentarista Gilberto Sodré, que você ouve com calma e anota tudo bonitinho. Todos os dados que a gente conversou por aqui. Tranquilo. Obrigada. Obrigado a você, Fernanda. Bom início de ano. Para você também, para os nossos ouvintes, um grande 2010, que tudo seja um grande sucesso, saúde para todos nós. Até lá.